Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade aqui ao nosso material de arranjo e combinação. Rivelino, o que é que a gente vai ver hoje? Bem, na aula anterior nós resolvemos a questão de número 18. Agora a gente vai para uma questão muito interessante, que é a questão 19. Ela é muito interessante por quê? Principalmente porque tem uma aplicação prática, né? Ele fala um pouquinho do jogo da Mega Sena. Então é interessante a gente entender mais ou menos como é que funciona a Mega Sena, já que tantos brasileiros apostam nesse tipo de jogo. Então vamos aqui para a lousa dar uma lida. Questão 19, foi uma questão da ESAF. Na Mega Sena, são sorteadas 6 dezenas de um conjunto de 60 possíveis. As dezenas sorteáveis são 01, 02, 03 até 60. Uma aposta simples ou aposta mínima na Mega Sena consiste em escolher 6 dezenas. Pedro sonhou que as 6 dezenas que serão sorteadas no próximo concurso da Mega Sena estarão entre as seguintes: 01, 02, 05, 10, 18, 32, 35 e 45. O número mínimo de apostas simples para o próximo concurso da Mega Sena que Pedro deve fazer para ter certeza matemática que será um dos ganhadores, caso o seu sonho esteja correto, é... Rivelino, orienta aí, como é que vai ser essa questão? O que é que ele quer mesmo? Faça um resumozinho aí. Então vamos entender. Pedro resolveu jogar na Mega Sena. Pedro, acostumado a jogar, sabe que a Mega Sena tem 60 dezenas. São 60 números para você escolher 6. Ganha o jogo quem acertar os 6 números sorteados. Há muito tempo jogando, Pedro pede assim ajuda a Deus, né, com muita fé. Diz: meu Deus, ó, faz tempo que eu jogo e não consigo ganhar. Me dê uma luz, que seja em sonho, de algum jeito, mas me dê uma luz aí para eu jogar e ganhar esse jogo. Então, no sonho dele, né, Pedro foi dormir, sonhou que das 6 dezenas que sairão no concurso, essas 6 dezenas que vão ser sorteadas está dentro de um grupo de 8. E esse grupo de 8 números, ele sonhou e lembrou dos 8 números. Ou seja, era como se ele tivesse recebido em sonho 8 números. Só que a Mega Sena, você só ganha com 6 números, você não ganha com 8. Mas ele tem a certeza que, como ele sonhou com esses 8 números, ele tem a certeza que os 6 números que serão sorteados estão embutidos nesses 8 números. Vixe, rapaz, e agora? Só são 6 números sorteados e eu tenho 8. Como escolher esses 6 números dentro desse grupo de 8? Então, Pedro, olha o problema do Pedro. Pedro tem que fazer escolhas de tal maneira que ele não deixe passar nenhum jogo despercebido. Nenhum jogo que ele pode esquecer, nenhum jogo, de tal maneira que na hora do sorteio ele não ganhe. Então, ele tem que fazer as marcações, né? As várias maneiras dele jogar, apostas simples, né? O que são apostas simples? São apostas com apenas 6 números. Então ele tem que fazer apostas com 6 números de tal maneira que ele consiga cercar todas as possibilidades, tá? São 8 números, ele só tem 6. Tenho que cercar todas as possibilidades que eu puder, tá certo? De tal maneira que quando sair o resultado ele seja vitorioso. Rivelino, clareia mais ainda? Tá certo. Para eu clarear mais, para fazer você entender melhor, a gente precisa ir aqui para a lousa. Vamos aqui. Então, vamos fazer um resumo aqui do problema. Está aqui as dezenas, né? Ó, você tem aqui as dezenas 01, 02, 05, 10, 18, 32, 35 e 45. Essas dezenas foram as dezenas que o Pedro sonhou. Pedro sonhou com 8 dezenas. Mas lembre-se que a aposta que o Pedro vai fazer, ele só pode marcar 6 números. Por que, Rivelino? Porque ele está trabalhando com apostas simples. E as apostas simples, você só leva em conta 6 dezenas. Mas, Rivelino, como saber quantas apostas simples eu devo fazer para que eu não deixe de fora nenhum jogo, tá certo? São 8 números, eu tenho que marcar 6. Como saber quantas apostas eu devo fazer de tal maneira que eu consiga todos os jogos possíveis para eu ganhar nesse sorteio da Mega Sena?
Bem, para você fazer isso, você tem que decidir se as apostas que você vai fazer, elas se comportam como um agrupamento chamado arranjo ou um agrupamento chamado combinação. Tá certo? Escolher as apostas. Que tipo de agrupamento é esse? É arranjo ou é combinação? É isso que você tem que decidir. Rivelino, como é que eu vou saber se esse problema pode ser resolvido por arranjo ou por combinação? Olha como é fácil. Você cria uma aposta qualquer. Então vamos supor que a minha aposta, supor lá que o Pedro apostou as seguintes dezenas: 01, 05, 18, 32, 35 e 45. Então, estas foram as apostas feitas por Pedro. Como é que eu sei se isso aí é um agrupamento que vai ser resolvido por arranjo ou por combinação? Você faz o seguinte, ó. Eu vou pegar essas mesmas apostas, chamar aqui de aposta 2. O que é que eu vou chamar de aposta 2? A aposta 2 vai ser a aposta 1, escrevendo ao contrário, de lá para cá. Então, eu apostei 1, 5, 18, 32, 35, 45. Agora, você vai escrever a mesma aposta voltando. 45, 35, 32, 18, 5 e 01. Mas, Rivelino, é a mesma aposta. É isso que eu quero que você perceba. Você apostar 1, 5, 18, 32, 35 e 45, eu vou apostar esses números aqui. Não, vou apostar 45, 35, 32, 18, 05, 01. Eu lhe pergunto, apostar esses 6 números aqui de cima e apostar esses 6 números de baixo, não é a mesma coisa? É a mesma coisa, são as mesmas dezenas. Então, você escolheu uma aposta, depois escreveu essa aposta ao contrário. Não mudou nada, continua sendo a minha aposta, então você já sabe que esse problema ele vai ser resolvido por combinação. Ele nos remete à ideia de combinação, tá certo? Criou um exemplo, escreveu ao contrário, não mudou nada, então esse tipo de agrupamento nos dá a ideia de combinação. E, velho, se mudasse, aí esse agrupamento daria a ideia de arranjo. Nós resolveríamos por arranjo. Então, Rivelino, então eu já sei. Como é que eu vou fazer? Eu vou combinar, Czinho aí de combinar, 8 dezenas. Por que 8 dezenas? Porque Pedro sonhou com 8 números, tomados 6 a 6. Por que 6 a 6? Porque a minha aposta simples são de apenas 6 números. Então, o total de apostas que eu devo fazer vai ser uma combinação de 8 elementos tomados 6 a 6. Então, quantas apostas simples eu devo fazer? Combinação de 8 elementos tomados 6 a 6. Mas, Rivelino, como é que eu calculo combinação de 8, 6 a 6? Olha como é fácil. Combinação de 8, 6 a 6, isso aqui é igual a 8 fatorial sobre 6 fatorial vezes 8 menos 6 fatorial. Então, n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Agora é só resolver isso aí. Vamos lá. Vai ficar 8 fatorial sobre 6 fatorial vezes 8 menos 6, 2 fatorial. E agora, Rivelino? Agora eu vou desenvolver esse 8 fatorial até chegar em 6. 8 vezes 7
vezes 6 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 2 fatorial. Rivaline, e agora? Bem, agora você pode simplificar. Vou simplificar esse 6 fatorial com este 6 fatorial. E eu vou ter aqui o quê? 8 vezes 7 dividido por 2 fatorial vale 2. Então, combinação de 8 elementos tomados 2 a 2 é igual. Rivalino, 8 vezes 7 dividido por 2. Se eu simplificar o 8 com o 2, você vai encontrar 4. Então, combinação de 8 elementos tomados 6 a 6, isso aqui é igual a 4 vezes 7, 28. Espera aí, Rivelino, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que o Pedro, se ele começar a alternar esses 8 números, por exemplo, 1, 2, 5, 10, 18, 32. Essa é a primeira aposta. Depois, 1, 2, 5, 10, 18, 35. Esse é o segundo cartão simples que eu vou marcar. Depois, 1, 2, 5, 10, 18, 45. Esse é o terceiro cartão que eu vou marcar. Ou seja, se o Pedro ficar alternando os jogos simples dele, ele tem que marcar 28 jogos diferentes para ele ter a certeza absoluta que vai ganhar. Então, olha como é importante isso. Você sabe que se você combinar esses números, você tem que encontrar 28 jogos diferentes. Então, se você não soubesse disso, você ia ficar combinando e no final ainda ia ter dúvida. Ô, rapaz, será que só são 28? Será que não tem outro, eu não esqueci de outro? Será que falta um? Como é? Então, é importante, né, esse cálculo aqui. Então, são 28 jogos simples que o Pedro tem que fazer. Tá certo? Beleza, né? Vamos passar para outra. A próxima questão, a gente já fez uma parecida. Está relacionada a subconjuntos de um conjunto dado. Então, a gente fez até uma revisão do que era subconjuntos, tá certo? Então, vamos dar uma lida. Se o conjunto X tem 45 subconjuntos de 2 elementos, então o número de elementos de X é igual a... Se o conjunto X tem 45 subconjuntos de 2 elementos, então o número de elementos de X é igual a... Rivelino, e essa daí, como é que a gente resolve? Bem, ideia de subconjunto. Tá? Um subconjunto, nós já vimos em aulas anteriores, que funciona como combinação. Problema de subconjunto é uma combinação. Por quê? Porque você tem um subconjunto, você tem uma série de alunos na sala de aula. Aí você pega um subconjunto com 2 alunos, Maria e José. Ora, o subconjunto Maria e José, daqueles alunos que estão presentes na sala de aula, é o mesmo que se eu escrevesse José e Maria. Então, Maria e José, José e Maria, é o mesmo subconjunto. Então, falou em subconjunto, a ordem aí não altera em nada. Maria, José, José, Maria, não alterou o subconjunto. Se não alterou, então, esse tipo de problema a gente resolve por combinação, pela ideia de combinação. Tá certo? Então, falou em subconjunto, nos traz logo a ideia de combinação. Rivelino, como é que a gente resolve? Vamos aqui para a lousa. Se um conjunto X, olha, existe um conjunto X, e esse conjunto X tem 45 subconjuntos de 2 elementos. Então, o número de elementos de X é igual a... Ora, como é que eu faço, Rivelino? Combinação de X elementos. Você tem um conjunto com X elementos. Então, você vai combinar esses X elementos 2 a 2. Combinação de X elementos tomados 2 a 2. Isso aqui vai me dar o total de subconjuntos de 2 elementos. Quando você combina o total de elementos do conjunto tomados 2 a 2, então você vai achar o número de subconjuntos de 2 elementos. Se você tomasse a combinação de X elementos tomados 3 a 3, você iria encontrar
o número de subconjuntos de 3 elementos. E assim sucessivamente. Então, ó, como ele fala de subconjuntos de 2 elementos, então a gente vai fazer o quê? Combinação de x elementos, que é o que eu quero calcular. X é o número de elementos do conjunto, tomados 2 a 2. Só que esse valor ele dá quanto é, ele diz quanto é. Ele diz que dá quanto? Dá 45 subconjuntos de 2 elementos. Então, combinação de x 2 a 2, isso aqui tem que ser igual a 45. Vixe, Rivelino, e agora? Como é que eu resolvo isso? Ora, agora você vai resolver do mesmo jeito que você já vem resolvendo. O que é a combinação de x 2 a 2? Seria x fatorial sobre 2 fatorial vezes x menos 2 fatorial. N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Isso aqui tem que dar quanto? Isso aqui tem que dar 45. Mas, Rivelino, como é que eu vou resolver esse primeiro membro? Bem, você vai desenvolver o x fatorial até chegar em x menos 2 fatorial. Como é que fica? Vamos lá. X vezes x menos 1 vezes x menos 2 fatorial. Dividido por 2 fatorial vale 2, x menos 2 fatorial. Isso aqui tem que dar quanto? Quanto? 45. Beleza, Rivelino. E agora? Bem, agora você vai simplificar. Ó. Você vai simplificar o x menos 2 fatorial com o x menos 2 fatorial. E agora, como é que eu resolvo? Bem, agora você vai estar com uma equaçãozinha bem simples. Que a equação vai ser, ó, vamos montar x vezes x menos 1, x, deixa eu ajeitar aqui, x vezes x menos 1, isso aqui é igual 2 vezes 45, a gente encontra 90. Então tá aí, x vezes x menos 1 é igual a 90. Rivelino, isso aí vai dar uma equação do segundo grau, concordo com você. E aí, vai dar muito trabalho para resolver? Olha, você não precisa nem usar a equação do segundo grau. Eu uso o quê? Olhe para cá. X é um número. X representa um número. X menos 1 representa o número que vem antes do x. Né, ó? X, quem é que vem antes de x? X menos 1. Se o x for 20, quem é que vem antes do 20? 20 menos 1, que é 19. Se o x for 55, quem é que vem antes de 55? 55 menos 1, que é 54. Então, você tem aqui 2 números consecutivos. E esses 2 números consecutivos, o produto deles dá 90. Pense nos números cuja multiplicação é 90. Então, 1 e 90, 1 vezes 90, 90. 2 e 45, 2 vezes 45, 90. Então, o que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês pensem em 2 números, um sucessor do outro, né? Ó, porque o x menos 1, ele é o antecessor de x, logo o x é o sucessor de x menos 1. Então, são 2 números vizinhos, são 2 números consecutivos que multiplicados dão 90. Quem são esses números? Ah, velho, não está fácil. O maior deles, que é o x, é 10. O menor deles, que é o x menos 1, vai ser 9. São os 2 números que multiplicados dão 90 e podem ser escritos na forma x menos 1, que é o 10, e o 10 menos 1, que é 9. O que é que ele quer saber no problema? Então, calcule o valor de x, porque x representa a quantidade de elementos daquele conjunto. Então, o valor de x é 10. Esse conjunto, ele tem 10 elementos. Seria a minha opção A, tá certo? Então, uma questãozinha simples, interessante, bem fácil de resolver. Joia? Vamos para a próxima. 21.
Cada uma das 10 equipes que disputam um campeonato de futebol enfrenta cada uma das demais uma única vez. Quantos jogos compõem esse campeonato? Olha, moçada, também uma questão simples, tá? Questão envolvendo um campeonato de futebol. Duas equipes, né? Aliás, você tem um certo número de equipes que vai jogar um campeonato de futebol. Então elas se enfrentam uma única vez. Quantos jogos vai ter esse campeonato? Então é muito simples, né? Não de fazer, mas de pensar e de ver a aplicabilidade disso aí. Você imagina o Campeonato Brasileiro de Futebol? Você tem 40 jogos, desculpe, 40 jogos não, você tem 40 times. Então você quer saber quantos jogos vai dar esse campeonato? Então você tem que ter uma noção para fazer uma tabela. Então, uma questãozinha muito interessante. Vamos dar só uma lida novamente. Cada uma das 10 equipes que disputam o campeonato de futebol enfrenta cada uma das demais uma única vez. Quantos jogos compõem esse campeonato? Então a pergunta é, quantos jogos vai ter esse campeonato? Sabendo que são 10 times. Então vamos aqui para a lousa. Rivelino, qual é o problema dessa questão? Bem, como todas as outras, você vai ter que decidir. Esse tipo de problema é resolvido pela ideia de arranjo ou pela ideia de combinação? Então imagine aí um jogo, tá certo? Vou escolher aqui um jogo. Pronto. Um jogo qualquer. Esse jogo vai ser composto de 2 times. Então vai ser o time A contra o time B. Tá aí um exemplo. Cada uma das 10 equipes que disputam um campeonato de futebol enfrenta cada uma das demais uma única vez. Então o time A só enfrenta o time B uma única vez. Então está aqui um exemplo de jogo desse campeonato. Rivelino, se eu tivesse colocado o time B contra o time A, alteraria alguma coisa? Vamos pensar. Se o time A joga com o B, é a mesma coisa que o time B jogar com o A? Lembre-se, que as equipes só se encontram uma vez. Cada uma das demais uma única vez. Então é a mesma coisa. O time A jogar contra o time B é a mesma coisa que o time B jogar contra o time A. Não altera em nada, já que o jogo ele só se encontra uma única vez. Rivelino, então isso aqui pode ser resolvido por arranjo ou por combinação? Por combinação, né? Ó, A jogar com B é a mesma coisa que B jogar com A, é como se fosse um aperto de mão. A aperta a mão de B, B aperta a mão de A. Então, esse tipo de problema é resolvido pela ideia de combinação. Então, quantos jogos vai ter esse campeonato? Muito simples. Você vai combinar o quê? 10 times, né? Não são 10 equipes? Então, você vai combinar 10 equipes, tomadas quanto a quanto? 2-2. Combinação de 10, 2-2. Por que 10? Porque são 10 equipes. Por que 2? Porque num jogo só tem 2 times. Então, um jogo qualquer só ocorre com 2 times. Ou A joga com B ou B joga com A. Então, é combinação de 10 equipes tomadas 2-2. Isso aí vai ser a solução do meu problema. Vai me dar o número de jogos que eu preciso, tá certo? Então, combinação de 10, 2-2. Rivelino, como é que resolve combinação de 10, 2-2? Vamos lá. Vamos lembrar aqui da formulazinha, né? Combinação de 10, 2-2, isso aqui é igual. 10 fatorial. Combinação de 10, 2-2. 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 menos 2 fatorial. Então, formulazinha da combinação. Combinação de 10 de NP a P é igual a N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Joia? E agora, Rivelino? Bem, agora é só resolver, né? Vou desenvolver isso aqui, tá certo? Deixa eu colocar ao lado mesmo.
isso aqui vai ser igual a 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 menos 2, 8 fatorial. E agora, Rivelino, como é que a gente resolve? Bem, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse 10 fatorial e vai desenvolvê-lo até chegar ao 8 fatorial, para eu poder simplificar. Então, vamos lá. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Desenvolvi o 10 fatorial até chegar em 8 fatorial. Sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial. Rivelino, e agora? Bem, agora você vai simplificar esse 8 fatorial com esse 8. E vai ficar o quê? Bem, vai ficar 10 vezes 9 dividido por 2 fatorial. 10 vezes 9 é 90. Dividido por 2 fatorial, 2 fatorial é 2. 90 dividido por 2, 45, tá certo? 45. Ou seja, o número de jogos desse campeonato em que existem 10 equipes, tá? E cada equipe só disputa com a outra uma única vez, vai ter um total de 45 jogos, tá? 45 jogos. Seria uma combinação. Por que combinação? Porque A com B, A jogar com B é a mesma coisa que B jogar com A. Então a ordem aqui não alterou. Por isso a ideia de combinação. E você vai combinar o quê? Você vai combinar 10 equipes tomadas 2 a 2. Então, combinação de 10, 2 a 2, isso aqui é igual a 45. Seria o nosso item C de casa. Rivelino, questão muito interessante, realmente é. Imagine aí um campeonato brasileiro. Você tem agora, começando amanhã, eu acho, o campeonato brasileiro, domingo, né? Então, imagine o campeonato brasileiro, você tem 20 times, né? 20 times. Quantos jogos vão ter esses 20 times? É importante você saber fazer isso. Por quê? Porque você tem que organizar uma tabela. E no Campeonato Brasileiro você ainda tem jogo de ida e de volta. Então, dependendo de quantos jogos você calcule, você tem que multiplicar por 2, porque tem jogo de ida e jogo de volta. E assim você vai conseguir organizar uma tabela e distribuí-la durante o ano. Tá? Então, para a organização de equipes em colégios, né? Organizar equipes em colégios, torneios do colégio, essa noção de combinação é fundamental, tá certo? Então, é uma questão muito interessante mesmo, tá? Que vale a pena você gravar a saída. Rivelino, e agora? Bem, agora, como não dá mais tempo a gente voltar para outra questão, então, a gente vai deixar outra questão para a próxima, tá? Mas eu peço a vocês o seguinte, moçada. Analisem essas questões. Arranjo e combinação são questões muito frequentes em concurso. É fundamental que você tenha essa noção. Saber diferenciar arranjo, saber diferenciar combinação, quando eu devo aplicar a fórmula de arranjo, quando eu devo aplicar a fórmula de combinação. Isso é fundamental e cai muito nos concursos. Se você resolver essas questões tudinho, eu acho que o nosso TD aqui tem uma média de 26 questões, não tem mais como você errar. Não tem. Tá? Agora tem que prestar atenção, tem que refazer as questões, tem que ficar treinando isso aí. É fundamental, tá certo? Então, moçada, daqui a pouco a gente volta para resolver as outras. Forte abraço, valeu!